5 mistérios do seu corpo que ninguém consegue explicar. Existe algo dentro de você que ninguém consegue explicar completamente. Seu próprio corpo esconde mistérios que a ciência ainda não entende, e o mais assustador é que isso acontece com você. Mistério 1. A sensação de estar sendo observado. Você já sentiu que alguém estava te olhando, mas quando virou, não tinha ninguém? Isso acontece porque seu cérebro detecta movimentos mínimos, mesmo quando você não percebe conscientemente. Mas o mistério é por que isso acontece, mesmo quando não há nada. Instinto de sobrevivência do cérebro. O cérebro humano evoluiu para detectar perigos rapidamente. Durante milhares de anos, perceber quando alguém estava olhando podia significar a diferença entre fugir de um predador ou não. Por isso, nosso cérebro fica hiperatento ao ambiente e às vezes interpreta sinais mínimos, sons, sombras, movimentos, como se alguém estivesse nos observando. Sensibilidade à visão periférica. Nossa visão periférica é muito sensível a movimentos. Às vezes, algo pequeno se mexe como uma folha, sombra, reflexo, e o cérebro cria a sensação de que há alguém olhando. Quando você vira para olhar diretamente, não tem ninguém. O cérebro completa informações. O cérebro é especialista em preencher lacunas. Quando estamos em silêncio, no escuro ou em lugares isolados, ele tenta prever o que pode estar ao redor. Isso pode gerar sensação de presença, arrepios, impressão de estar sendo observado, mesmo sem nenhum estímulo real. Quando estamos cansados ou com medo, quando estamos com sono, ansiosos, em lugares escuros ou desconhecidos, o cérebro aumenta o estado de alerta, o que pode causar essa sensação. Mistério 2. Seu corpo se mexe sozinho enquanto você dorme. Enquanto você dorme, seu corpo pode se mover. Você pode virar, mexer os braços ou até falar, e na maioria das vezes você nunca vai lembrar disso. É como se outra parte de você assumisse o controle. Espasmos do sono. Isso é muito comum. Existe um fenômeno chamado espasmos hipnagógico, ou sobressalto do sono. Ele acontece quando a pessoa está quase dormindo e, de repente, a perna ou braço dá um pulo. O corpo sacode sozinho. Às vezes a pessoa sente como se estivesse caindo. Isso acontece porque o cérebro está passando do estado de vigília para o sono e os sinais entre o cérebro e os músculos ficam um pouco descoordenados. O cérebro continua ativo durante o sono. Mesmo dormindo, o cérebro não desliga. Durante fases do sono, principalmente o sono REM, ele pode enviar pequenos sinais para os músculos. Normalmente, o corpo fica quase paralisado para não agirmos os sonhos. Mas, pequenos movimentos ainda podem acontecer. Mexer os dedos, virar de lado, mexer as pernas ou até falar dormindo. Reflexos automáticos do corpo. O corpo também tem reflexos automáticos que continuam funcionando enquanto dormimos. Por exemplo, mudar de posição para não machucar músculos, ajustar a respiração, reagir a sons ou temperaturas, e às vezes esses reflexos causam movimentos que parecem que o corpo decidiu se mexer sozinho. Sonhos podem provocar movimentos. Quando estamos sonhando intensamente, o cérebro pode enviar sinais que fazem chutar, mover os braços, virar rapidamente na cama. Isso acontece porque o sonho está simulando ações. Sensações estranhas ao acordar. Algumas pessoas também relatam acordar com o corpo se mexendo, sentir um tranco no corpo ou um movimento involuntário. Isso acontece geralmente quando o cérebro acorda antes do corpo terminar o ciclo do sono. Mistério 3. Arrepios sem motivo. Às vezes, seu corpo arrepia, sem frio, sem motivo.
Alguns cientistas dizem que é um instinto antigo, mas ninguém sabe exatamente por que isso ainda acontece. Reação automática do sistema nervoso. O arrepio acontece quando pequenos músculos da pele se contraem, fazendo os pelos ficarem levantados. Isso é controlado pelo sistema nervoso automático, que reage sem a gente perceber. Esse reflexo é chamado de piloereção. Nos nossos ancestrais, isso servia para parecer maior diante de um perigo ou ajudar a conservar o calor. Mudança de temperatura. Mesmo que a gente não perceba, pequenas mudanças na temperatura do ambiente podem causar arrepios. O corpo reage rapidamente para tentar regular o calor corporal. Música ou emoções intensas. Às vezes, uma música ou cena muito emocionante pode causar arrepios. Isso acontece porque o cérebro libera dopamina, ligada a emoções fortes. Muitas pessoas sentem arrepios quando escutam músicas marcantes ou quando passam por situações que geram emoções fortes. Sensação de alerta. Quando o cérebro acha que algo pode estar errado no ambiente, ele ativa o chamado modo alerta. Isso pode causar arrepios, sensação de frio, pele arrepiada, tensão no corpo, mesmo que depois percebamos que não havia perigo nenhum. Cansaço ou estresse. Quando estamos muito cansados, ansiosos ou com o sistema nervoso mais sensível, o corpo pode reagir com pequenos sinais, tais como arrepios repentinos, tremores leves, sensação de frio rápido. O lado misterioso. Em muitas histórias e crenças populares, arrepiar do nada é interpretado como sentir uma presença, perceber algo estranho no ambiente ou intuição de perigo. Por isso, esse fenômeno aparece muito em histórias de terror psicológico, porque é uma sensação real que quase todo mundo já sentiu. Mistério 4. Você acorda antes do despertador. Muitas pessoas acordam segundos antes do alarme tocar, sem nenhum som, sem nenhum aviso, como se seu corpo soubesse exatamente quando acordar. Mas como? Esse é um mistério até hoje. O relógio biológico do corpo. Nosso corpo possui um relógio interno chamado ritmo circadiano. Esse sistema regula sono, fome, temperatura do corpo e níveis de energia. Quando você costuma acordar sempre no mesmo horário, o corpo aprende esse horário e começa a se preparar antes dele chegar. O cérebro se prepara para acordar. Cerca de 30 a 60 minutos antes do horário habitual de acordar, o cérebro começa a liberar hormônios como cortisol, que aumentam o estado de alerta. Por isso, às vezes a pessoa abre os olhos minutos antes do despertador tocar. Expectativa mental. Se você sabe que precisa acordar cedo, seu cérebro pode ficar em estado de vigilância leve durante o sono. Isso faz com que qualquer pequena mudança no ambiente, seja luz, som, movimentos, seja suficiente para acordar você antes do alarme. Sono mais leve perto da hora de acordar. Durante a noite, passamos por vários ciclos de sono. Perto da hora de acordar, normalmente estamos em uma fase de sono mais leve, o que facilita despertar naturalmente. O corpo treina o horário. Se você acorda sempre às 7 horas, por exemplo, depois de alguns dias o corpo começa a aumentar a temperatura corporal, liberar hormônios de energia, reduzir o sono profundo. Tudo isso acontece antes mesmo do despertador tocar. Curiosidade interessante. Em alguns estudos, pessoas que sabiam que tinham que acordar em um determinado horário realmente tiveram aumento de hormônios antes do alarme.
mesmo dormindo em um quarto totalmente escuro. Ou seja, o cérebro consegue prever a hora de acordar. Mistério 5. A sensação de cair enquanto dorme. Quando você está quase dormindo e de repente sente que está caindo e acorda assustado. Isso é chamado de espasmo do sono, mas ninguém sabe exatamente. Espasmo hipnagógico. Esse fenômeno é chamado de espasmo hipnagógico. Ele acontece exatamente no momento em que o cérebro está passando do estado de acordado para o sono. Nessa transição, o cérebro pode enviar um impulso rápido para os músculos, causando um pulo do corpo, movimento brusco das pernas ou braços, sensação de queda. O cérebro pensa que você está caindo. Quando o corpo começa a relaxar rapidamente para dormir, o cérebro às vezes interpreta esse relaxamento como se você estivesse perdendo equilíbrio. Então, ele envia um sinal de emergência para os músculos, como se estivesse tentando evitar uma queda. Sonhos rápidos antes de dormir. Às vezes, o cérebro já começa a criar imagens de sonho, mesmo antes de estarmos completamente dormindo. Por isso, algumas pessoas sonham que estão caindo, tropeçando ou escorregando, e nesse momento o corpo reage com o famoso tranco. Cansaço e estresse aumentam isso. Esse tipo de sensação costuma acontecer mais quando a pessoa está muito cansada, estressada ou com excesso de café ou estimulantes. Dormindo poucas horas, o sistema nervoso fica mais sensível. Curiosidade interessante: estima-se que até 70% das pessoas já sentiram esse tipo de espasmo pelo menos uma vez na vida, ou seja, é algo normal do funcionamento do corpo. Seu corpo esconde segredos que você nunca percebeu, e talvez ainda existam coisas. Porque existem muitos mais mistérios esperando por você. Mistérios que ninguém te contou, mas agora você sabe.